Comunicação empresarial no Brasil é alguma coisa bastante ampla. É um conjunto de esforços das organizações no sentido de estabelecer vínculos, relacionamentos com seus públicos, sejam eles públicos internos, sejam eles públicos externos, sejam comunidades, seja imprensa, governo, ou seja, a proposta de você construir fidelidade nos relacionamentos, a ideia de que você possa apresentar a sua organização por meio de instrumentos, por meio de mensagens e, essencialmente, por meio da presença das organizações, construindo um processo de reconhecimento de identidade, levando à reputação. As empresas descobrem cada vez mais de que proximidade é alguma coisa que é lucro para a própria organização. Então, a tendência das organizações hoje é dar a percepção para os seus clientes, para os seus interlocutores, para os seus públicos estratégicos, para aqueles que a gente costuma chamar de stakeholders, de que ela é mais do que simplesmente a fabricante de um produto, a fornecedora de um serviço, de que ela tem um lugar no processo social, de que ela tem um lugar na vida dessas pessoas. Então, a comunicação hoje faz pelas empresas a ideia de humanização, quase que uma prosopopeia. Então, a ideia de que ela tem uma história para contar, ou seja, a memória das empresas hoje é um ativo cada vez mais valorizado. A ideia de que ela, além de fornecer, ela está preocupada com o conceito de triple bottom line, de que ela tem uma responsabilidade com o planeta, uma responsabilidade com as pessoas, sem deixar em momento nenhum de representar que ela quer sobreviver e que ela quer ter lucro. Então, a ideia de que a empresa possa mostrar para as pessoas de que ela tem alguma coisa a mais a oferecer para a própria vida dessas pessoas. Essa é uma pergunta bastante importante, afinal de contas, o que as organizações cada vez mais querem é resultados. Elas buscam resultados em praticamente tudo que elas fazem e na comunicação não pode ser diferente. E passar ativos estratégicos talvez seja o grande diferencial que a comunicação precisa representar para as empresas hoje. Como fazer isso? Primeiramente, deixando claro de que as empresas não podem simplesmente trabalhar apenas com comunicação mercadológica. Elas precisam trabalhar com a comunicação institucional, exatamente com um diferencial competitivo. Porque falar de si é muito fácil. Fazer com que as pessoas acreditem o suficiente a ponto de manifestarem a opinião, exatamente é o diferencial. Afinal de contas, políticos, representantes, os mais diversos, empresas, todos precisamos de alguma maneira sermos aceitos. E esse processo de aceitação é exatamente a construção que relações públicas permite. O entendimento da opinião pública, o entendimento da mensagem e a mensagem que não apenas diga o que o público queira ouvir, mas diga alguma coisa que o público possa de fato entender e essencialmente acreditar. Então a credibilidade é o principal ativo que uma organização precisa ter hoje. Não apenas para continuar faturando, para continuar mantendo seus processos produtivos, mas excepcionalmente para que ela possa ter perspectiva de sobrevivência por longo termo. Hoje nós vivemos um mundo de pressa, um mundo afoito. Essa afoiteza talvez seja uma das principais características que geram erros. Erros essencialmente de enunciação. A pressa de dizer ou talvez o medo de dizer. Então, o equilíbrio entre você dizer alguma coisa e dizer no tempo certo é o que vai potencialmente minimizar possíveis crises, possíveis conflitos e vai potencializar um relacionamento mais adequado entre a opinião pública e a organização. Entendendo que a opinião pública seja quase mesmo uma entidade e a organização seja quase mesmo uma pessoa. Então, se nós metaforizarmos esses dois processos, nós vamos perceber que alguns dos principais erros são não identificar que a organização nunca tem a sua mensagem completamente pronta, completamente finalizada, porque é um processo de construção de entendimentos de significados. Entender os processos culturais, as transformações, as novas tecnologias é o que vai talvez fazer com que as organizações minimizem os seus erros, os seus impactos e principalmente assumir que, de alguma maneira, quem está do outro lado, quem está aí do outro lado da câmera, quem está do outro lado da interlocução, quer ouvir a mensagem. E essa mensagem não pode ser uma mensagem vazia, não pode ser apenas uma mensagem que seja dita para cumprir um processo, seja ele um processo jurídico, seja ele um processo de busca de entendimento. Mas, acima de tudo, um processo de autoentendimento. Uma mensagem que passe
para os interlocutores não um processo talvez de plena sinceridade, né? Mas um processo de busca de reconhecimento, de interpretação e um processo que valorize o interlocutor. Redes sociais não é um conceito novo, ao contrário. As redes sociais já existem há muito tempo e elas sempre fizeram diferença. O grande diferencial hoje é o tempo real, o ao vivo das redes, porque essas redes sociais ganharam o espaço virtual e esses espaços virtuais hoje conseguem mobilizar as pessoas, conseguem fazer com que as pessoas dinamizem as suas manifestações. Só para dar um exemplo, hoje um conceito que tem sido largamente difundido é o conceito de flash mob, o conceito das mobilizações relâmpago. Então eu consigo, tanto para o bem quanto para o mal, mobilizar as pessoas em torno de um tema, em torno de um assunto. E a interpretação dessas novas tecnologias, o reconhecimento da importância dessas novas redes sociais, não como modismo, mas como um diferencial de possibilidade de conversa, de diálogo, é talvez o grande diferencial que as relações públicas possam oferecer hoje para as organizações. Ou seja, os públicos estão cada vez mais perto, mais rapidamente perto e com mais voz ativa. Não podemos esquecer as mídias tradicionais, mas precisamos cada vez ficar mais atentos para essas novas mídias e entender que elas representam também novos processos de comunicação e também novos públicos que estão aí para fazer diferença nos processos de entendimento.